TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que em nome de Jesus Cristo, as ricas bênçãos do Senhor estejam na sua vida, que o Senhor possa produzir muitos frutos através das nossas vidas, que possamos nos entregar realmente para que Cristo possa realizar a sua vontade, para que venhamos ser servos, venhamos ser vasos nas suas mãos, né? Porque o Senhor, Ele tem planos, propósitos, o Senhor, Ele quer reinar na terra e quer estabelecer o seu reino, e para isso Ele precisa de servos, né? Pessoas com fidelidade, pessoas que o amam em primeiro lugar, para que Ele venha realizar a sua vontade, né? Que nós venhamos ser essas pessoas, né? Venhamos abrir o nosso coração para que Cristo venha nos usar da maneira que Ele quiser. Cada um tem seus dons, seus talentos, e o Senhor quer utilizar tudo isso porque foi Ele mesmo, né, que nos deu todos esses talentos. E eu gostaria de convidá-los todos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus 13, no versículo 44, que é uma palavra, né, uma parábola do tesouro escondido, onde diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Então, Jesus é este tesouro, né? E Ele, quando nós o encontramos, quando o Senhor nos permite encontrar esse tesouro, essa é a nossa reação, né? Nós queremos tanto Ele, porque passamos uma vida inteira sem ter a presença de Deus, que nós devemos, né, entregar toda a nossa vida para adquirir cada vez mais a presença de Cristo. Amém? Então hoje nós estamos com a presença aqui do nosso irmão Marcelo Bonato, de Curitiba, Paraná, que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho, né? Ele está já faz um tempo na vida da igreja e o Senhor tem usado a sua vida ricamente, mas nós queremos saber como tudo começou, né? Cada um tem uma experiência diferente. E como começou essa caminhada com Cristo na sua vida, irmão? Então, boa noite a todos. Então, a minha caminhada com Cristo começou em 96, né? Eu estava no segundo grau e daí eu conheci um colega que era de uma denominação, né? E ele sempre me levava a palavra. Só que eu sou muito duro e com as minhas rejeições e de tudo que aconteceu assim na vida escolar, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar qualquer coisa que viesse relacionada com amor e principalmente o amor de Deus, né? Daí ele foi me evangelizando. Eu era bem católico. A minha tia, da parte de pai, sempre levava na igreja católica, né? Mas só que ali não via vida, não via nada, assim. Era só uma série de rituais que a gente... Até é enfadonho isso. E daí ele me levou, depois de algum tempo, na igreja dele. E de tanto insistir, acho que ele ficou uns 3, 4 anos tentando me mostrar Cristo. Depois de algumas idas na igreja dele, de repente, assim, do nada, o pastor falou assim: e aí, alguém quer aceitar Cristo? Nem me lembro qual era a palavra que tinha dado, assim. Mas, de repente, assim, do nada, eu pensei, eu vou lá na frente, vou aceitar. Daí fiz a oração do novo nascimento e tal. E daí, assim, o começo é tudo emoção, tudo
tudo. Como você sentiu naquele momento? Assim, parecia que tinha dado um alívio, uma alegria, né? Mas depois apresentaram o trenzinho lá, que sempre passa, né? Com os 4 passos lá, que sempre no início vem a fé, né? Mas naquele momento eu estava sentindo uma alegria, uma coisa bem nova, assim. E daí eu comecei a frequentar a igreja, tal, até os discipulados, mas assim não era nada muito forte, assim, nada muito consistente. Mas era muito melhor do que a igreja católica, né? E o bom é que daí eu fui aprendendo mais de Cristo e tal. Só que, assim, uma coisa que me aconteceu depois de 6 meses, e daí eu meio que comecei a ficar revoltado com Deus, que voltou aquela rejeição. E eu não entendi. Isso aconteceu depois que eu fui batizado, assim. E eu não entendia que era Deus me provando. E ninguém me falava isso, né? Eu só fui entender há 1 ano atrás, né? E daí eu fiquei revoltado e tal. E daí eu começou uma depressão bem forte, assim. E daí depois de 3 anos com a revolta, assim, e a depressão, acho que Deus fez uma coisa que foi entregar para os meus ídolos. Daí arranjou uma guria, e daí a gente namorou e casou. E daí eu pensei assim, acho que é Deus abençoando, né? Mas assim, foram 3 anos bons, assim, no casamento, que a gente buscava a Deus. Só que depois da igreja que eu tava, a gente se mudou para uma igreja que parecia um clube. E de repente, aquilo que eu tinha aprendido, parece que se dissipou, assim. Parece que eu esqueci daquilo, e parecia que toda coisa com a carne, assim, com a mistura igreja-mundo, estava me influenciando, e de repente eu vi que o meu casamento estava desmoronando. Começou a perder a fé. Sim, bastante. E até eu estava acessando muitas páginas e tal, de internet, e até que caiu num site maçom, assim, e meio que explicando cientificamente o que era Cristo. E daí ali praticamente arrebentou com a minha fé, e daí passei mais uns 6 anos assim, sem saber o que era realmente Cristo, né? E daí Só vou interromper um pouquinho, que o irmão falando, né, sobre acessar, como é perigoso, né? Hoje em dia, o acesso à informação, tanto para coisas que edificam, como para coisas que não edificam. Aí a pessoa tá lá e acessa determinadas coisas, e aquilo corrompe a fé, né? E basta uma palavra, às vezes uma semente, para nos tirar totalmente, plantar aquela dúvida, né? Mas e se? Né? Porque é muito mais fácil crer num Cristo lógico, racional, né? Porque tu não precisa utilizar fé, não precisa crer numa coisa que você não toca, que você tem que só exercitar, né, o crer, e aí parece ser mais inteligente, né? Ter um Cristo lógico, racional, que eu entenda de forma humana, né? Então, como a gente precisa cuidar e vigiar para que essas coisas não venham nos influenciar, né? Porque a fé pura é o crer sem ter lógica alguma, né?
Sim, exatamente. E isso eu passei muito tempo sem entender. Porque, na verdade, assim, como eu sou formado na parte da informática, eu lido com programação de computadores, então apareceu alguma coisa lógica sobre Deus, então eu descobri a verdade sobre Deus. Mas não foi bem assim. Então, nos últimos anos do meu casamento, eu falava assim, Deus, eu quero voltar a congregar, mas de uma forma verdadeira, né? E eu acho que Deus me ouviu, né? Mas eu não pensava que seria tão drástico, né? Que seria o fim do meu casamento e que... No momento do sofrimento que você começou a clamar. Você, não, preciso mudar, preciso voltar àquela fé que eu tinha. Sim, eu passava meus fins de semana deitado num sofá, assistindo TV, jogando videogame, assim. Só coisa banal e coisa de... E eu não tocava mais Cristo. Daí a minha esposa falou, chega, eu não quero mais. E daí eu voltei para casa da minha mãe. Que minha mãe, totalmente incrédula, não... Assim, praticamente uma ateia, né? Um ateu. E daí, com aquele sofrimento, depois de todas as coisas que o meu amigo Marlon, que trabalha na mesma empresa, ele levou Cristo para mim, falava de algumas coisas de Cristo, daí a gente se aproximou mais, e daí ele me levou pro grupo dele. Daí eu fui participando, até a esposa dele falou assim, que no começo eu não olhava para ninguém, eu ficava com a cabeça baixa, assim, porque realmente eu me sentia derrotado, né? E de repente, daí ele me emprestou Senhor Serve com Servo. E daí eu comecei a ler o livro. Até ele brincou porque ele me levou o livro antigo, daí eu vi a capa nova, daí eu comprei o novo. Você não quer o antigo. Mas daí, com o ato da compra, eu comecei a ler de verdade. E eu vi que o que tinha muito dentro de mim era muita amargura, eu culpando muitas pessoas. E realmente era um peso muito grande em mim. Que eu sempre guardei os ressentimentos, eu nunca briguei com ninguém, assim, né? E tudo que me faziam eu guardava no coração. E daí eu entendi, assim, o que é esse alimento congelado que Satanás coloca no nosso coração, que a gente deixa armazenadinho num freezer, em algum lugar da nossa mente, que daí ele vai pegar uma hora para descongelar no nosso coração e fazer o nosso coração podre para pensar coisas ruins e ficar desconfiado das pessoas. E então, faz 3 anos que eu vim para esse movimento, assim, depois de um encontro bem forte em Passo Fundo, né, no Carnaval de 2015. E assim, a palavra não foi a responsável, pode ter sido a responsável pelo que aconteceu na minha vida depois. E eu me lembro que eu estava com sono,
meio julgando as pessoas, assim, porque tava um encontro muito esquisito, assim, e pensei, nossa, acho que eu vim de novo para uma igreja que mistura com o mundo, né? Mas o encontro me fez uma coisa que eu não entendi na época, que assim, o Marlon foi no canto, assim, do lado no banco e falou assim, Marcelo, e aí, como que foi a experiência? Na verdade não foi o Marlon, foi o presbítero de Curitiba, o Ronald, né? E daí eu comecei a falar. Daí depois veio o Marlon e comecei a falar muito mais. Mas assim, falar coisas que eu nunca falaria, assim, pra ninguém, ainda mais num ônibus que tava lotado. E provavelmente eu não tava falando muito baixo. Então, acho que todo mundo ouviu. Então, foi uma exposição muito, muito grande. E ali começou assim a Deus a me mostrar que como o meu coração é podre, que eu de bonzinho eu não tinha nada, né? Porque pode ser que nas atitudes eu era bonzinho, mas assim, internamente eu era uma pessoa muito podre e quer dizer, na verdade continuo, né? Mas agora eu estou em processo de uma santificação, de que Deus está fazendo as obras dele, aprendendo mais que na verdade não são as coisas boas que acontecem na nossa vida que fazem as mudanças, mas as tribulações, que geralmente dói muito. E eu antigamente eu achava que era uma maldição de Deus, assim, e tal. E daí, a duras penas, nesses 3 anos, aprendi que Deus fez algo diferente na minha vida. Então, daí eu e o Marlon começamos com, acho que eu chamei de tratamento de choque, que foi o cura interior básica em MP3. E naquela época era os CDs antigos, que não tinha nenhum louvor para dar uma acalmada. E um refrigério, um respiro, era palavra direto. Era palavra direto e assim, e daí eu comecei a ficar assim maravilhado, né? Não sei muito bem explicar isso, mas daí, como a gente elegeu um dia pra gente compartilhar o que a gente ouviu no CD, eu transcrevi, assim, eu ouvia direto ali na empresa, enquanto eu estava trabalhando, só ouvindo, e aquilo lá, eu repetia, e aquilo me fazia um bombardeio, assim, no meu coração, assim, de coisas que eu achava que eram coisas normais, que o que eu fazia era certo, e daí apresentou um mundo totalmente diferente. Assim, aprender que o bem não é uma coisa boa, vamos dizer assim, como o nome sugere, mas é uma coisa assim que vem de Satanás. E daí, assim, nossa, e daí já me veio uma revelação, assim, que não tá no CD. Hoje eu sei, que eu já reouvi, assim. Que o bonzinho que eu era, que aceitava tudo, que era agradável com as pessoas, que queria sempre agradar, não era uma coisa de Deus. Era uma coisa que vem de Satanás e que
era fruto da rejeição. E daí foi um trabalho dentro de mim, assim, até eu ficar focado nas coisas de Deus. Claro, uma das coisas que me atrapalha, e eu sei disso, é a lógica. Porque a gente exercita isso no teu trabalho, precisa muito, né? Sim, o desvincular, assim, que Deus não é lógico. Quer dizer, na verdade, ele tem a lógica dele, só que para nós a lógica dele é totalmente ilógico. Porque no mundo a gente aprende assim, a gente tem que reter para enriquecer, né? Você tem que fazer investimentos, tem que... Só que para Deus tem que ser... Você tem que dar. Daí você não vê a lógica. Viver por fé é uma coisa totalmente ilógica, assim, e é algo que eu tive que aprender, né? Tive algumas experiências, assim, mas nada assim que foi até o extremo. E eu sempre tive medo de que Deus fizesse em algum momento uma coisa muito extrema. E até agora, sim, Deus tem tocado nas coisas que eu já estou acostumado e que eu tenho que me livrar mesmo. Da rejeição, do próprio medo, né, que eu falei agora, de desconfiar das pessoas e até, assim, de ter um relacionamento com Deus que, assim, para mim ainda é bem difícil, né? Mas Deus já mudou muita coisa na minha vida e que me faz ficar mais focado na palavra dele. É como aquele versículo, né, que diz assim, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, né? Os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, Deus, ele, como o irmão falou, a lógica de Deus não tem nada a ver com o que a gente imagina, com o que a gente pensa ou espera, né? Deus sempre faz coisas totalmente diferentes, de uma maneira tão abrangente que o nosso raciocínio não consegue acompanhar, né? Então, por isso que nós temos que exercitar a fé na nossa vida e confiar nesse Senhor, né? Confiar olhando sempre para Cristo, porque com certeza Ele vai trazendo a sua palavra. Lá em João 8:32 também diz, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida que nós vamos ouvindo a palavra, que nós vamos tocando, né, tudo aquilo que o Senhor mostra, né, na sua palavra, usando os materiais, ali a gente vai renovando a mente, Deus vai curando o nosso coração, né? Como que a gente vai saber que determinadas coisas Deus não se agrada se nós não lermos a sua palavra? É Deus que vai apontar, né, os erros que Deus vai mostrar. Então, por isso que nós precisamos estar sempre buscando, né? Onde a gente estiver, se você está dirigindo, se você, como o irmão disse, está no trabalho e há possibilidade, né, não vai trazer nenhum problema, pode estar ali escutando, ouvindo. Você está no ônibus, você está no trem, no caminho para o trabalho, leva um material, leva um livro, busca sempre, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos para estar sempre buscando a palavra do Senhor, porque é ela que vai trazer a libertação para cada um de nós. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde! Janela do Céu.